Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então o Ayurveda, ele descreve tudo que existe, tudo que existe, a partir de 5 princípios fundamentais. Vamos anotar. Um princípio que é material e estável. Okay? Esse princípio que é material e estável, a gente vai botar ele do codinome, entre parênteses, de terra. Porque a terra tem essas características. Mas tudo que tiver essas características, ela vai ser chamado dentro desse grupo. Por exemplo, no nosso corpo, o osso tem muito dessas características. Ok? Muito bem. Então, em sânscrito, esse é o Prithvi, mas bola para frente. O segundo grupo, a segunda estrutura funcional no universo, é aquilo que é material, mas é com uma forma instável. Essa forma instável é que a gente vai associar a ideia de líquido. Ou, se você quiser, a ideia de água. Mas a água no estado líquido, não a água no estado sólido. Ok? Ou o primeiro você poderia chamar de solidez, o segundo de liquidez. Em sânscrito, jala. Mas vamos nessa. O terceiro grupo, ele está associado a uma energia que tem matéria, tem calor, mas não tem exatamente uma forma definida. A gente vai associar essa ideia ao fogo. Em sânscrito, Agni. Ok? Se no nosso corpo os ossos representariam a solidez, os nossos plasma, linfa, representariam bastante o princípio da liquidez. Sabe, quando fica inchado, não sei o que e tal. A grande diferença é que assim, quando a gente pega uma coisa sólida, a gente muda ela de lugar, ela não muda a estrutura. Quando a gente pega uma coisa líquida, a gente muda ela de recipiente e ela se adequa, ela muda a estrutura dela de acordo com aquilo. Por isso que não é certo dizer que a água em si é o líquido, porque ela pode estar congelada. Se você tirar o congelado de um lado para o outro, aquilo vai continuar sólido. O terceiro é o fogo. O fogo, a princípio, ele tem essa característica de ainda ter matéria, ele queima ali, né? Ele precisa do ar e tal. Mas você não consegue pegar ele, no sentido de que ele não tem nenhuma forma definida. Ok? O quarto elemento, a gente vai associar a ideia do vento como algo que gera movimento. Então não é simplesmente o ar parado aqui na sala. É um ar que, quando você abre a janela, vai... Certo? A ideia do movimento. Estão sentindo o movimento? Ele não estava aqui dentro antes, mas o ar estava. Então esse quarto princípio está relacionado a deslocamento, movimento. Ele em si já não tem matéria, ele carrega matéria. Leva a informação de um canto para o outro. Okay? Da mesma forma como o vento leva areia de um canto para o outro. Mas o vento é areia? Não. Certo? O vento em si, ele usa a matéria para gerar deslocamento. Ok? Então, ele é uma coisa ainda que você consegue perceber, mas ele em si é um princípio que atua na matéria. Ok? Como um impulso nervoso no teu sistema. O impulso nervoso não é o teu tecido nervoso. O sangue, ele expressaria bastante a qualidade do fogo no nosso sistema pelo calor. O tecido nervoso, o nosso cérebro e tal, expressaria muito do que a gente chama de vento, como um movimento. Certo? Quando a pessoa está com muito vento no corpo, para a perspectiva, ela começa a tremer. Pode ser por ansiedade, pode ser por Parkinson, pode ser um monte de coisa. E o quinto princípio é um princípio que possibilita todos os outros princípios existirem. É o princípio do espaço. É o princípio onde você não tem nem matéria e nem energia em si. Ok?
Então, os dois primeiros princípios, eles são mais materiais, que a gente associa a ideia de solidez e liquidez. Os outros dois, eles são mais energéticos, que você não consegue pegar, mas você consegue sentir. Você está sentindo o vento encostando em você? Mas ele não está sendo palpável, num sentido assim de você conseguir segurar ele. E o último, ele no nosso corpo é expresso através de todos os lugares dentro do nosso corpo que tem espaço. Entre os neurônios, na nossa boca, no nosso nariz, no nosso ouvido, no nosso olho. A princípio parece que a gente é muito material, mas na perspectiva do Ayurveda, o que mais existe no universo é espaço. E uma grande ilusão de que esse espaço gera solidez. Mas dentro da solidez, se você botar num microscópio eletrônico bem profundo, você vai ver que a maior parte do que existe entre o próton e nêutron e o elétron é espaço. Essa rede que se cria é como a rede de pesca. A linha em si, ela é relativamente pouca para a área que aquilo dali atua, certo? Você pode imaginar o nosso corpo da mesma forma, como uma grande rede que parece ter uma densidade, mas de fato tem muito espaço. Imagina uma rede, não dessas redes super fininhas, mas uma rede com um mega buracão. Nosso corpo é mais ou menos dessa forma. Ainda que a gente esteja acostumado a olhar o efeito dessa rede como uma coisa que pesca baleias. Imagina o tamanho do buraco de uma rede que pesca baleia. Mas, mesmo assim, ela tem um efeito. A gente chama esse efeito de corpo físico. Ok? Bom, na nossa alimentação, o que isso significa em termos de Ayurveda? Dado que o Ayurveda entende que todos esses princípios precisam ser alimentados continuamente na nossa existência, a gente usa eles através da nossa comida e outras coisas também. Mas, na nossa comida, onde é que está a terra? Onde é que está a solidez? O que é aquilo que você pega, aperta e aquilo dali não muda a forma? Que a estrutura física é bastante estável. Os tubérculos. Aí vai. Batata, abóbora, inhame, cará, etc. e tal. Gengibre, rabanete, beterraba, cenoura. É aquela galera que você pode apertar o que for, que não faz... Ok? Certo? Então esse na Ayurveda é o primeiro grupo que a gente ingere quando a gente está comendo. Porque é o que vai precisar de maior capacidade de carga do nosso sistema para dar conta daquela molécula pesada. Certo? A característica mais importante desse grupo é o pesado. Ele dá sustentação a longo prazo. Dentro desse grupo estão os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Okay? No grupo 2, é o atributo principalmente de coisas que você consegue segurar, mas se você fizer muita força, ele provavelmente vai fazer... Certo? E aí são coisas mais aquosas, por exemplo, em comparação. Uma batata inglesa é menos aquosa do que uma abobrinha, certo? Que cozinha mais rápido. Né? Normalmente eu ouvia de regra assim, quanto mais água tem, mais cozinha rápido. Quanto mais fibra tem, menos cozinha rápido. Então fibra é mais terra. Por quê? Porque fibra é estruturalmente sólida, estável. Ok? Então esse atributo 2 tem a característica de ser muito nutritivo e agradável. Que nem quando você vai e toma um bom banho. Ou quando você bebe uma água, quando você está com sede. Ele está principalmente presente em tudo que a gente come quando a gente come as coisas cozidas na água. Ok? Então se você vai comer uma batata, ela está cozida com água. Você vai comer um trigo, está cozida com água. Ah, mas pode fazer assado. Quando a gente faz assado, o que a gente faz? A gente deixa a comida mais leve. A gente deixa ela menos... como é que é o nome disso? Não é saborosa. Deixa a comida menos suculenta. Ok? O terceiro princípio é o princípio do fogo.
E o princípio do fogo para o Ayurveda a gente usa através dos picantes, das especiarias. Todas as especiarias. Por isso que no Ayurveda a gente dá tanta importância às especiarias. O sal também tem um pouco desse princípio do fogo e o ácido também. Mas quem tem mais esse princípio do fogo é o picante. Certo? A nossa cultura ocidental, ela usa muito sal e muito ácido. Mas esses dois, eles deixam o sistema mais obstruído. O picante não, ele desobstrui. Certo? Então, ele deixa a comida mais leve e a tua capacidade metabólica mais acendida. Mais potente. Isso a gente usa em todos os temperos, usa no chutney, usa um monte de coisa. Certo? Além desse princípio, a gente tem um princípio que a gente chama do ar, do movimento, do vento. E isso normalmente está presente nas coisas que são cruas, que são adstringentes, e nas coisas muito proteicas. A estrutura proteica, ainda que ela seja uma estrutura pesada, ela é uma estrutura muito volumosa em relação à estrutura do carboidrato. Suponha que você tenha 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. Quem é mais pesado? Os dois são o mesmo peso. Mas qual é o volume que 1 kg de algodão ocupa e 1 kg de chumbo ocupa? Da mesma forma, mas exageradamente, para denotar um ponto, a proteína é como se fosse o algodão, o carboidrato é como se fosse o chumbo. A molécula do carboidrato, ela tem uma organização espacial mais coesa. E nesse sentido mais pesada. Ok? Mais densa. A da proteína não. E tem o repolho, tem todas aquelas coisas que geram pum. Certo? Então, esse é um atributo que a gente come mais pro final da refeição no Ayurveda. Ok? Como tem aqui no meu vídeo da ordem da alimentação Ayurveda. Eu estou explicando aqui no vídeo da ordem da alimentação Ayurveda agora de uma maneira mais conceitual. Certo? E o quinto aspecto, que é o aspecto do espaço, está principalmente nas coisas que são mais adstringentes e amargas. O amargo está principalmente nas coisas escuras verdes. E ela tem a função de fazer com que o teu sistema esqueça a vontade de comer. O amargo, ele é uma coisa que normalmente a gente não deve comer muito. Porque quando a gente come muito amargo, a gente não consegue comer. Então, muitas pessoas que querem ter uma alimentação mais restritiva começam a comer muita coisa amarga porque o amargo faz você não comer. E dentre eles é o café. Quantidade de gente que toma café para não comer, ou a cerveja também. Ok? Ah, mas tem líquido ali, aquilo é cevada, eu sei disso tudo, mas a ideia é o seguinte: no Ayurveda a gente entende que o nosso organismo está moldado de uma forma que é estômago, intestino delgado e intestino grosso. Tem a boca num lado e o ânus no outro. Nesse meio do processo, na primeira fase, a gente tem a capacidade de metabolizar melhor esses princípios de terra e água, sólido e líquido. Na segunda fase, as coisas mais de fogo. Na terceira fase, as coisas mais de vento e espaço. Certo? Então, toda alimentação Ayurveda deve ter esses 5 princípios. Primeiro, mais os tubérculos, e o Agni está sempre presente. Segundo, as coisas mais líquidas, que são os carboidratos simples, os tubérculos carboidratos simples e o carboidrato complexo, as gramíneas. A galera lá do grupo do arroz é o grupo 2. O grupo 3 está espalhado em tudo quanto é canto, porque é a especiaria. O grupo 4 é o grupo das leguminosas, dos feijões, grão de bico, etc. e tal. E o grupo 5 é o grupo dos legumes e vegetais cozidos. Okay? A história de cru é um pouco capítulo à parte, mas toda a refeição, a princípio do Ayurveda, a gente olha a partir dessa perspectiva. A gente tem que sempre olhar o que tem faltando no nosso corpo e corrigir isso com o de fora. Certo? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Ok? Show? Show. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!